Eu nunca pensei na minha vida que um dia eu seria chamada para entrevistar os espíritos que eu entrevistei esses dias, de quinta-feira para cá. Eu fiz algumas entrevistas. E são espíritos que se apresentavam, já não se apresentam mais assim, como espíritos demônios carnais. A função deles, segundo eles mesmos informaram, era induzir as pessoas ao satanismo, induzir pessoas à endemoniação, não é? Era essa a função deles. E muitos deles ficaram nesse processo meio milênio, são 500 anos nisso, né? Outros 300, outros 400. E o que fez com que eles quisessem se regenerar? Eles dizem que não sabem, não teve nenhum que me disse. Eu perguntei a todos que entrevistei, se o que deu em vocês para abandonar esse caminho da sombra? E a resposta deles foi, aluno, foi uma coisa só. Eu disse, tá bom, foi muitas coisas, mas me diga pelo menos uma. Não tem assim uma. Não tem. Não tem. E aí um mentor que estava me acompanhando fez assim, é aquela velha situação do fundo do poço, que a gente chega no fundo do poço, e eles disseram assim, é isso. É você chegar no fundo do poço, onde nada mais importa, nada mais interessa. E o processo de regeneração deles está durando assim 40, 50 anos. Por quê? Eles ficam num lugar especial, nessa colônia luminosa. Por quê? Porque eles trazem no seu contexto, no seu perispírito, vamos chamar assim, na sua aura, na eletricidade que costura o corpo perispiritual deles, muita energia densa, muita energia densa. Todos que eu entrevistei já estavam com aparência assim melhor. Eu soube disso pelos mentores, mas mesmo assim, sabe uma impressão de uma pessoa que desenvolveu uma doença que está muito magra? Fica muito magra, assim, sabe, como se os dentes até saem um pouco para fora. Não é os dentes que saem para fora, né? É que perde carne aqui, né? Pessoa que está muito magra e que a pele fica assim cinza, entendeu? Eu acho que só em filme. Eu estou aqui tentando me lembrar. Eu que já tratei de tantos tipos de problemas de saúde, eu estou tentando me lembrar aqui se eu vi algum doente assim, nunca vi. Não está me vindo na recordação nenhuma pessoa encarnada que eu tenha visto que ficou sequer parecida com isso que eu vi no plano espiritual, só de filme, porque a pele deles é assim cinza, sabe, de um cinza mesmo. Deixa eu ver, tem alguma coisa cinza aqui na mesa, Biel? Não tem, né? Tem não. Mas é uma cor cinza mesmo, sabe? E um olhar muito, muito triste, um olhar muito profundo lá dentro, mas um olhar extremamente triste, assim. E isso é a minha impressão. E eu falei sobre essa impressão. Se vocês estão tristes, não, estamos alegres. Eu, tá. Uhum. Mas, gente, era difícil qualquer pessoa olhar ali e dizer assim, pô, esse pessoal está alegre aqui, está super feliz. Né? Era difícil você ter uma dedução, uma interpretação dessa, porque a aparência deles era de muita tristeza. Tinha uns até que falavam assim, eu não sei o quê, não sei o quê. Aí os outros ficavam sem paciência e começavam a contar a história deles, sabe? Uma coisa assim. E eu dizia, não, calma, deixa ele falar, eu tenho tempo. E aí eu sentia que os outros ficavam muito acelerados, com ansiedade imensa, assim, tal. E eles começaram a dizer, eu perguntei, o que levou vocês a entrarem nisso? Né?
Gente, todos eles, o ódio. Desencarnei com muito ódio, achei que fui muito injustiçado, achei que fui muito perseguido, né? E não percebi que atrás desse ódio era a inveja. Eu conversei até com alguns mentores depois, fica todo ódio é inveja. E os mentores me disseram, não, tem ódio por diversas coisas, né? Ódio por falta de humildade, ódio por passar por uma situação muito traumática que não está conseguindo superar. Esses ódios que são a inveja, que vem da inveja, né? Você quer ser aquela pessoa e você não consegue ser, ou você quer prejudicar alguém e a pessoa não está se sentindo prejudicada, está seguindo a vida dela, está caminhando com a vida dela, não é? Eu não sei, porque eu acho que você também não sabe que ódio é esse, gente, porque o ódio que nós estamos falando aqui foram de pessoas que se transformaram depois em demônios carnais, rótulos criados por eles mesmos, volto a repetir. Né? Os mentores pediram muito, a Lúcia, você repete sempre que esse rótulo não foram nós que demos, foram eles que se apresentavam assim. E os que ainda continuam nesse tipo de, como a gente vai falar, falange, não sei, grupo, eles se apresentam assim, somos os demônios carnais. Né? Então é um rótulo que eles mesmos se colocam. E eles falaram isso, assim, que era inveja. Isso, mas todos, e todos que estavam ali, eu estava conversando com 14, e todos os 14 disseram sim. Agora que a gente está se trabalhando aqui, a gente está vendo que é inveja. Então, uma pessoa da qual eu desenvolvi muito ódio, as pessoas das quais nós desenvolvemos muito ódio, foram pessoas que realmente assim, seguiram a sua vida. E um deles teve um que eu prejudiquei muito ainda quando eu estava encarnado, mas ele não se sentia prejudicado. Ele achava que era aquilo mesmo, que era a vida dele, que tinha que superar, e cada vez que eu prejudicava, ele superava. E aquilo foi me dando assim, sabe? Uma coisa muito, muito impressionante. Era confrontar o meu fracasso, e não era fracasso, né? Para mim eu era um vitorioso, porque eu prejudiquei. Mas como o outro não sentia, essa vitória se transformava em fracasso. E isso foi me dando cada vez mais ódio. E aí os outros diziam, pois comigo também foi muito parecido, Lu, é um quadro desse. Entendeu? Eu disse, caramba, porque aí você não tem o que perdoar, né? Eu conversei, comentou, esse tipo de inveja é difícil a pessoa perdoar o algoz. Vou dar um exemplo. Alguém me faz mal e eu fico com raiva, mas eu desenvolvo por esse alguém uma inveja. Então, como é que eu vou conseguir perdoar essa pessoa para me ver livre dela para o resto da vida? Não, porque ali eu fiz uma ligação. E os mentores disseram, exatamente, Lu. E eu falei para eles, disse, olha, a gente usa a expressão em planeta Terra quando uma coisa é muito forte, assim, muito assustadora, nós temos como uma gíria, uma forma de falar, a gente diz assim, poxa, isso é demoníaco. E eles disseram, mas a inveja é demoníaca. Porque da mesma forma que você quer destruir o outro, você quer ser igual a ele. Você quer ser ele. Então, é um paradoxo difícil de uma alma sem luz vivenciar. Eu fiquei olhando aquilo, eu fiquei tentando lembrar assim das vezes que eu tive. Porque às vezes a gente tem, né, uma inveja branca de alguém. Inveja branca é aquela inveja que você tem, mas que você depois esquece, né? Aqueles momentos que a gente diz assim, puxa, pô, fulano está viajando, ai, quem dera, eu queria estar lá, eu queria ir, mas não vou, eu vou estar aqui trabalhando, enfim. E depois a gente passa. Mas eu não consigo, não sei se vocês aí conseguem imaginar, uma inveja desse tipo. Que você quer destruir, mas você tem inveja. É uma coisa
coisa difícil. Na minha cabeça, assim, não sei de vocês, família, escreve aí no chat, mas na minha cabeça é um paradoxo, assim, difícil da gente coadunar, né? Entender. Só mesmo vivenciando. E eles falaram isso, assim, é uma inveja, Lu, você não tem noção, sabe, do que é isso. Eu disse, não, realmente não tenho. E eles disseram isso, que mesmo quando eles estavam encarnados, uma característica, né, desse problema, que eles ficavam com tanto ódio que mordiam os lábios e bebiam o próprio sangue, que mordiam as mãos, se feriam, se cortavam e se alimentavam de sangue. Depois de desencarnados, eles descobriram que quando eles chegaram a esse estágio que nós estamos falando aqui agora, eles também já estavam ali com a falange dos demônios da carne, estimulando eles também, para poder, ao desencarnar, aumentar a falange, aumentar o grupo deles lá, né?